Mateus capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 21. Agora que eu me apresentei, você já foi encontrando o texto bíblico, eu gostaria de saber o seu nome também. Então, no 3, você me fala o seu nome, amém? 1, 2, 3. Prazer. Eu sou o Denis. 15, 21, quem achou, diga eu achei. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Você crê nessa palavra? Amém. Queridos, o tema do culto é: os nossos filhos não ficarão pelo caminho, amém? Você pode dizer assim, ó, meu filho não vai ficar pelo caminho. Nós estamos aqui, queridos, de passagem nessa terra. Nós sabemos que o nosso alvo, o nosso objetivo é ser salvo em Cristo Jesus, e nós já fomos salvos por eles, amém? Por Ele. Quem é salvo em Cristo Jesus aqui? Glória a Deus. E um dia isso aqui vai acabar e nós vamos passar a eternidade ao lado dele. Porém, quando nós dizemos que não queremos que os nossos filhos fiquem pelo caminho, é que nós não queremos chegar lá sem os nossos filhos. Ir para lá é muito bom e todo mundo quer, amém ou não? Mas a gente também quer que os nossos filhos estejam lá conosco. A gente quer chegar lá e os nossos filhos irem conosco, eles não terem ficado pelo caminho. Há uma frase das Déboras que nós não criamos filhos para ir para o inferno, não é? Para povoar o inferno. E realmente não, queridos. Nós queremos que os nossos filhos estejam conosco lá no céu. Estejam conosco na eternidade ao lado de Cristo. É isso que nós queremos. Nós não queremos que os nossos filhos se percam. De jeito nenhum. O texto que nós lemos mostra uma mulher cirofenícia, não era uma mulher judia, não era uma mulher que tinha os costumes judaicos, que conhecia o Messias, não. Era uma mulher de outra cultura, que estava com uma filha endemoniada. Eu imagino a angústia, a aflição dessa mulher, ao ver a sua filha nessa condição. E não poder fazer nada. Mas ela vai até Jesus. E ela fala: Senhor, me ajuda, eu tenho uma filha endemoniada. E aí, Jesus não fala nada, os discípulos falam: Jesus, manda ela embora. Fala para ela sair daqui. E ela vai, adora ao Senhor Jesus e fala: Senhor, me ajuda. E Jesus fala: olha, eu vim para as ovelhas de Israel. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Uma palavra até dura. Mas essa mulher fala: Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus olha a fé dessa mulher, a insistência dessa mulher e fala: ó, filha, então seja feita conforme você deseja, pode ir que a sua filha já está curada. E naquele instante essa mulher recebeu a cura, a libertação da filha dela. Era uma filha que estava ficando pelo caminho. Era uma filha que estava ficando pelo caminho. E essa mãe vai até Jesus para que Jesus não deixe essa filha ficar pelo caminho. Ao ler esse texto, eu me pergunto o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer para que os nossos filhos não fiquem pelo caminho. O que nós, como pais, mães, o que nós podemos fazer para que os nossos filhos não fiquem pelo caminho? Eu aprendo algumas lições com essa mulher aqui. E a primeira lição é que essa mulher, ela acreditou mesmo diante do silêncio de Jesus. No verso 23, no verso 22, ela clama a Jesus Cristo, fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito.
E no início do verso 23 está escrito: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não lhe falou nada. Jesus ficou quieto. Mas apesar dele ter ficado quieto, ela continuou acreditando. Para os nossos filhos não ficarem pelo caminho, nós precisamos continuar crendo, ainda quando nós buscamos ao Senhor e não obtemos respostas. Senhor, por que aconteceu isso com meu filho? Pai, eu criei nos teus caminhos, eu ensinei, e agora ele não quer saber nada do Senhor, e às vezes a gente clama, a gente ora, a gente busca, a gente clama a Deus nas madrugadas, e a resposta dele é o silêncio. A resposta dele não chega. Às vezes nós só gostaríamos de saber: Jesus, onde eu errei para eu corrigir o meu filho voltar? O que eu fiz? E não fala nada. Quantos pais, quantas mães sofrem buscando respostas e o Senhor simplesmente não fala. Não fala. Igual Jesus nessa situação, ele ficou quieto. Ele não falou nada. Mas essa mulher, ela alcançou a libertação da filha dela. Ela alcançou a cura porque, apesar do silêncio, ela continuou acreditando que ele não falou, mas ele ainda era poderoso para curar e libertar a filha dela. Querido, eu quero te falar uma coisa: continue acreditando, continue buscando ao Senhor pelos seus filhos, continue clamando ao Senhor pela libertação, pela salvação dos seus filhos, porque Ele pode não ter respondido, mas Ele já ouviu o seu clamor. Ele não respondeu ela, mas Ele já tinha ouvido ela. Como nós acabamos de cantar aqui, o Senhor nos ouve. Às vezes nós não temos a resposta que gostaríamos, mas o Senhor já ouviu o nosso clamor. A filha dela não ficou pelo caminho, porque mesmo diante do silêncio de Jesus, ela continuou crendo que Ele era poderoso para libertá-la. Talvez você está aqui, está chateado, está magoado, está entristecido, porque você queria que Deus falasse com você diretamente. Você queria que Deus te desse um sonho, que Deus usasse um irmão, que Deus mostrasse um texto bíblico muito claro acerca da sua situação, mas Ele não fez isso. Talvez você está chateado, está magoado, está entristecido por conta disso. Querido, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar: continua crendo, continua orando, continua buscando, continua clamando, continua apresentando diante dEle a sua súplica, porque Ele não respondeu ainda, mas Ele já ouviu o seu clamor, querido. Continua acreditando. A filha dela não ficou pelo caminho, porque ela acreditou mesmo diante do silêncio. Mesmo diante do silêncio ela acreditou. A outra lição que eu aprendo com essa mulher é que ela acreditou, mesmo quando ninguém mais se importava. Só ela acreditava. No verso 23, os discípulos de Jesus, quem é discípulo de Jesus aqui? A gente é uma bênção. Os discípulos de Jesus disseram assim: Jesus, manda essa mulher embora. Ela está aqui gritando atrás da gente. Manda ela para casa. Os discípulos de Jesus, hein, irmão? Não foram fariseus, não foram saduceus, não foram ninguém externo. Os discípulos que andavam com Cristo. Chega até ele e fala: Jesus, está pegando mal para a gente aqui. Essa mulher parece uma louca aqui. A Bíblia é a linguagem de hoje na minha versão, amém? Essa mulher está... Manda ela embora. Manda ela para casa. A Bíblia não fala do esposo dessa mulher. E qualquer conjectura, qualquer coisa que falar a respeito dele é mera conjectura. Nós não temos informações sobre ele. Mas ele não estava aqui. Talvez ele estivesse com a filha, não sabemos. Ela estava sozinha. E ela acreditava sozinha naquele momento. Os discípulos, que talvez eram as pessoas que deveriam falar: mulher, vem para cá. Ô Jesus, atende ela. Jesus, ouve ela aqui, a filha dela. Os discípulos mandam ela embora. Mas ainda assim,
mesmo sendo a única ali nessa situação que acreditava, ainda quando ninguém mais acreditava, ela continuou acreditando ainda que sozinha. A filha dela não ficou pelo caminho, porque ela não desistiu, ainda que sozinha, ela acreditava que Jesus tinha poder para curar e libertar a filha dela. Essa é a situação de muitas mães. Essa situação de muitos pais. Tem que acreditar sozinho. Existem situações que são para mim viver e ninguém mais. Existem situações que é para você viver e ninguém mais. Não tem como outro te ajudar. E a gente até gostaria que mais pessoas abraçassem a nossa causa. Mas muitas vezes nós estamos acreditando sozinho. Muitas vezes a esposa olha para o marido e fala, amor, olha, o nosso filho está perdido. E o marido fala, isso aí não tem jeito, não. E a mulher tem que continuar orando sozinha. Eu louvo a Deus por esse grupo, porque quando uma mãe tem uma necessidade, coloca lá, e ela não está sozinha, mais mulheres se levantam para orar com ela. Mas existem lutas, existem batalhas que são travadas na individualidade mesmo. É você que tem que acreditar e você mesmo. E além de pessoas do lado não acreditarem, alguns querem te mandar embora. Igual os discípulos, Jesus manda ele embora. Mas, querido, essa mulher alcançou a libertação da filha dela porque ela acreditou mesmo quando ninguém mais se importava. E Jesus não precisa de muitas pessoas para fazer. Se houver um só que acredita, ele opera segundo a fé desse um só. Jesus precisou só de um Elias para mandar fogo sobre o sacrifício na frente dos profetas de Baal. Jesus precisou só de um Josué para parar o sol ou a terra, mas que parou, parou. Jesus precisou só de um Davi, um exército de Israel, todos experimentados na guerra, guerreiros, e Golias está 40 dias gritando de dia e de noite. Vocês não são de nada, me dá um homem, manda alguém aqui, vem aí, me dá um guerreiro, vem contra mim. 40 dias. E ninguém acreditava. Nem Saul, que era o mais alto dos ombros para cima, como a Bíblia diz, nem Saul fez nada. Aí chega um menino, desacreditado por todo mundo, nem guerreiro do exército era. E ele resolve acreditar, ele ouve o grito do gigante e fala, olha aqui, Golias, você vem contra mim aí com paus e pedras, mas tem uma coisa, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Jesus, o Senhor precisou da fé só dele, e o gigante caiu. Querido, ainda que você esteja acreditando sozinho, ainda, minha irmã, que você esteja orando sozinha, não tem apoio da família, não tem apoio de pessoas que você gostaria muito, continue acreditando. Jesus precisa só da sua fé para operar. Mesmo que você creia sozinha, Jesus é poderoso para fazer um milagre na sua família, na vida dos seus filhos e de onde você precisar, querido. A filha dela não ficou pelo caminho, porque ela continuou acreditando, ainda que sozinha. Ela continuou crendo, ainda que sozinha. A filha dela não ficou pelo caminho, a terceira lição que eu aprendo aqui, porque ela acreditou até o fim. Ela acreditou até o fim. Essa mulher, ela chega a Jesus, Jesus não fala nada, ela continua. A hora que ela fala, Jesus me ajuda, os discípulos falam, Jesus, manda ela embora. Ela continua. Jesus responde para ela, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela continua. Jesus, mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus fala, olha mulher, se nós lermos a referência paralela lá de Marcos, ao mesmo texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 24 em diante, Jesus diz assim, por causa da tua resposta. Por causa da tua resposta. Vamos ler? Marcos, capítulo 7. Olha o que Jesus fala para essa mulher. Marcos 7, 29.
Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Por causa da resposta. Porque ela acreditou até o fim. Essa mulher tinha muitos motivos para parar. Silêncio de Deus. Rejeição dos discípulos. Uma resposta dura de Jesus. Mas ainda assim ela continuou acreditando. E por causa da resposta dela, por causa da perseverança dela, pelo fato dela não desistir, a filha dela não ficou pelo caminho. Querido, nós precisamos aprender isso. Acreditar até o fim, ainda que as evidências digam que não, ainda que você olhe e todas as situações ao redor te levem a acreditar que não tem jeito. Ainda que você continue caminhando e a coisa vai piorando. Olha, Jesus não me responde, os discípulos me maltratam. Agora, Jesus me dá uma resposta meio dura. Parece que a coisa vai só piorando. Mas acredite até o fim. Seu filho não ficará pelo caminho em nome de Jesus. Creia até o fim. Contra todas as evidências. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Ainda que você olhe para um lado e olhe para o outro, e tudo indique que não vai dar certo, para pensar, o que motivou essa mulher a continuar ali? Ela fala com Jesus, Jesus não responde. Os discípulos mandam embora. Quando Jesus responde, ela dá uma resposta um pouco dura. Querido, talvez você está aqui, irmã, mãe, pai, irmão em Cristo. Talvez você está aqui e está cansado. Está cansado de acreditar, porque se acredita, piora. Acredita, piora, acredita, piora. Veio uma luz no fim do túnel, de repente veio o sinal do trem. Era o trem que entrou para te pegar. Parece que a situação só vai piorando, piorando, piorando. Mas o Senhor, se você está assim, nessa situação, está triste, entristecido, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar, continua acreditando até o fim. A última palavra vem do Senhor, é Ele quem determina o final de todas as coisas. Continua crendo. Seu filho não ficará pelo caminho. Creia até o fim. Eu sou resultado de oração de uma mulher. Minha avó Maria, mãe do meu pai, uma mulher de vida de oração. Olha, irmãos, eu tive pouco contato com ela, ela faleceu, eu era muito pequeno ainda. Mas ninguém que conheceu ela não foi impactado pela vida dela. Uma mulher que fundou o Desperta Débora, lá no Pernambuco, mas não era Desperta Débora, ela só não sabia o nome ainda, entendeu? Mas ela fundou o círculo de oração lá da igreja. Lá no Pernambuco, no interiorzão do Pernambuco. E ela orava incessantemente. Orava e apresentava a Deus a vida dos netos. E o Senhor falou para ela, antes dela morrer, o Senhor falou, você não vai ver. Mas dos seus netos, eu vou levantar pastores e missionários. Ela não viu. Realmente ela não viu. E se alguém olhasse para essa promessa de Deus, há uns 12 anos atrás, ia falar que não ia ter jeito, não. Porque se olhasse para mim e para o meu irmão há uns 12 anos atrás, misericórdia. Meu irmão estudava numa república, lá em Botucatu, na FATEC. Ele estudou, acho que 4 semestres, não saiu do primeiro. Porque não ia para aula, né, irmão? E por aí vocês deduzem, e pode deduzir. Era isso mesmo. Eu também não estava na igreja. Se você me encontrasse na rua, provavelmente você ia ter medo de mim. Eu era um rapper, ainda gosto muito de rap gospel hoje. Mas eu era um rapper, andava com um boné assim, ó, só um olho mostrando. Imagina, Edson.
andava com uma correntona assim, ó, que tinha um crucifixo desse tamanho na ponta assim, e andava todo pá. Isso aí, pastor? Não. Não. Mas o Senhor nunca se esquece de uma promessa que Ele faz. Hoje em dia, meu irmão é um pastor missionário no sertão da Bahia. E eu estou aqui para ministrar para vocês nessa noite. Acredite até o fim. Seus filhos não ficarão pelo caminho. Não ficarão, querido.